Antes de começar, vamos fechar os olhos, por favor. Agradecendo a Deus e aos mestres por mais essa oportunidade de nos reunirmos, de refletirmos, trazermos um pouco mais de inspiração para o nosso viver, um pouco mais de compreensão. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Aim Saraswate Namaha. Om Gum Guru Bhyo Namaha. Guru Krupahi Kevalam. Bhagavat Krupahi Kevalam. Om Tat Sat. Om. Yasya Prasadat Bhagavat Prasado. Yasya Prasadat Nagati Kutopi. Dhyayan Stuvantasya Yashat Visandhyam. Vande Gurushri Charanaravindam. Vande Gurushri Hariharanandam. Vande Gurushri Prajnanandam. Om Shanti, Shanti, Shanti. Boa noite a todos. João Baba acendeu as luzes ou não? Só essa. Sabe por que eu mando ele acender todas as luzes ou não? Esquentar. Ah? Não, esquecer não, tem jeito melhor de aquecer. Porque eu me preocupo. Sabe o que eu me preocupo ou não? A gente não vai rir. Eu ouvi uma história. Numa mesma cidade tinha um padre e um motorista de táxi. Então o padre rezava a missa todo dia, fazia aconselhamento. E esse motorista de táxi ele era meio ensandecido. E ele só fazia absurdo no trânsito. E as pessoas ficavam apavoradas. E aí, os dois morreram. O padre e o motorista. Aí chegou na hora de prestação de conta. Chegou lá o anjo e falou: senhor padre, para baixo. Senhor motorista, para o céu. Aí o padre falou: não é possível, indignado. Ele falou: como é possível um negócio desse? Minha vida inteira eu fiquei falando de Deus, rezando, e esse louco ficou. E aí o anjo falou: sim, mas você já percebeu que quando você começava a falar, todo mundo dormia? Ninguém queria saber. Nossa, Deus deve ser muito chato. Eu não quero saber de Deus. Todo mundo dormia, ninguém. E aí o motorista de táxi, todo mundo falava: meu Deus, vou morrer. Todo mundo rezava Pai Nosso, Ave Maria. E falava: meu Deus, meu Deus, meu Deus. O tanto de gente que ele trouxe para perto de mim. E você afastou todo mundo. E aí eu lembro dessa história e falo: se eu deixar essa luz apagada, para onde eu vou parar? É perigoso. Eu estava lembrando dessa história, mas agora essa é real. Um amigo meu de faculdade, ele me contando. Ele já era casado naquela época, mas ele falou: minha esposa era. Mas quando a gente namorava, ela era evangélica. E eu não era, eu era de outro caminho, mas
Já que eu precisava agradar, ela queria me levar para lá, queria me levar para lá. E aí um dia eu fui, mas eu tinha estudado, trabalhado, eu estava morto de cansaço. E ele sentou na frente do banco, ele e ela toda feliz que ele estava lá, né, na primeira vez. E era um dia que ia ter batismo, conversão, alguma coisa. Só que aí o pastor começou a falar, ele caiu no sono. E ele falou: agora a gente vai começar a conversão e o batismo. Então, quem tem esse desejo, se manifesta. E ela, quando ela foi acordar ele, ele falou: "Ah!" E aí todo mundo aplaudiu e falou: "Vem, meu filho, levaram ele lá pra... E ele falou: o que está acontecendo? E a namorada, chorando de alegria, foi batizado, foi convertido. Nem sabia o que aconteceu. Pelo menos casou. Então, nossa, foi uma alegria. Para todos, para ele eu não sei. É, as aparências. Eu lembro de uma história também. É um monge da nossa organização, da Índia. Ele já é mais antigo. E ele falou que no começo, antes de se tornar monge, ele ia nas meditações, quando ele se iniciou, porque ele sabia que as pessoas faziam comida gostosa. Então ele ia sempre nos lugares e quando ele sabia que ia ter jantar ou tudo. E aí ele ainda tinha esse gosto por comida, e aí depois que ele se tornou monge, ele sabia que para onde ia o Guruji, ia ter comida deliciosa. Então ele fez um esforço e deu um jeito de seguir o Guruji. Então ele era o servente do Guruji. E aí ele ia lá, mas ele não estava querendo saber de nada, ele só ficava falando o que vai ter de comida naquela casa. Então ele viajava com o Guruji, e o Guruji sabia, claro, mas não falava nada. E aí um dia os dois estavam indo na casa da mãe Diana, que era o escândalo de comida. Ele já estava sonhando com isso há dias. Falou: ai, não chega essa hora. E aí o que o Guruji fez? Ele chegou na cozinha e falou para cozinheira, para Criavã: ele está numa dieta especial e ele só pode comer carela. Carela chama melão amargo aqui no Brasil, melão de São Caetano. É um negócio, para quem não gosta de amargo, é ruim. Ele falou: e outra coisa, só pode ser fervido em água. Não pode ter nenhum tempero, nem nada. E ele está comendo bastante, porque é para a saúde dele. E não falou nada, ele voltou lá e ele todo feliz, e ele falando com as pessoas, e aí sentaram para comer e começaram a colocar as coisas na mesa. E aí, na hora de servir, ela falou: ah, pera um pouco, a sua comida. Chegou uma tigela desse tamanho de melão amargo. O Guruji falou que você está em dieta especial, então eu fiz especialmente para você. Foi a última vez que ele acompanhou o Guruji. E ele que conta isso. Então, se é padre ou se é motorista de táxi, o que importa? Será que a cor da roupa importa? Será que palavras importam? Ou é nossa atitude na vida? Isso é espiritualidade. O que eu estou levando para as pessoas? O que eu estou oferecendo para as pessoas com as minhas palavras, com a minha vida? Muita gente que entra no caminho espiritual se perde, porque começa a se preocupar: o que eu vou falar para os outros? O que os outros vão pensar de mim? Eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar aquilo, eu tenho que aprender a falar desse jeito, eu tenho que usar uma roupa diferente, eu tenho que pôr um rosário, eu tenho que... E o recheio? Como as pessoas estão te sentindo no mundo?
Que mensagem eu estou passando para as pessoas da minha vida? E se você tem esse recheio, honestamente, vai importar se você tem barba ou não, se você tem roupa laranja ou não, se você está na frente de uma câmera ou não. Nada. E essa é a beleza do nosso caminho, é a pura simplicidade. Os mestres nunca falam, muda disso, muda daquilo, faz isso, faz aquilo. Mas o recheio? Uma vez foi uma pessoa conversar com o Gurudev. A gente está chegando perto do aniversário dele agora. E ela falou, Gurudev, eu estou sentindo tanto amor no meu coração que está quase explodindo. Eu não, é uma sensação, é boa e ruim, porque até dói de tanto amor. E o Gurudev falou, filha, não é amor, são gases. Isso não, Gurudev! Não, Gurudev, é amor, é amor. Está expandindo. Falou, filha, pera um pouquinho só. Aí ele tinha uma maleta de remédio. Aí ele pegou um pontinho de Luftal e falou, toma 10 gotas disso que seu amor vai passar. Como está o meu recheio? Como está a minha atitude na vida? Onde está a minha preocupação? Com o que eu vou mostrar para os outros? Com o que eu vou usar? Com o que eu vou falar? Ou quem eu devo ser? Quem eu sou? E isso naturalmente se expressa através da sua palavra, do seu olhar, do seu estar. A gente não precisa forçar isso. É algo natural. E isso é espiritualidade. É um brotar, é um crescer natural. Há 2 dias atrás, não lembro se foi sábado ou domingo, eu estava trabalhando e aí começaram a gritar no portão, uma pessoa. Eu falei, deve ser um Mercado Livre, alguma coisa. Aí quando eu saí, era um amigo meu de 20 anos atrás. E a gente não se via faz anos e anos e anos e anos. E aí ele veio e com a- lembrando e dando risada e tudo. Tipo, nada a ver se eu era monge ou se eu não era, ele estava lembrando do amigo dele, conversando. E aí, super espontâneo, vivendo uma vida super simples. Eu falei, então entra um pouco. Ele falou, eu não sou muito chegado nessas coisas. Eu não, esse não é para mim. Esse negócio de sentar, meditar, não, isso aí completamente espontâneo, assim. E aí ele lá fora. E aí ele falando, mas eu vim aqui porque eu estou me sentindo meio vazio. Eu preciso servir mais. Eu estou com vontade de contribuir mais. E ele, o que eu posso fazer? Você precisa de dinheiro. Posso trazer uma fruta? O que eu posso fazer? Ou seja, ele veio com uma sensação de que ele precisava fazer mais para alguém, para o mundo. Aí ele lembrou que o amigo dele agora era um monge. Ele falou, bom, talvez seja por lá o caminho. Eu falei, por enquanto não, mas claro, se você quiser ajudar. E a gente continua conversando. Eu falei, e aí, o que você está fazendo? Ele dá aula de personal. Ele falou, só que eu dou aula para senhorinhas e eu dou aula para crianças com deficiência mental. Mas ele falou, não com orgulho, nada, mas de uma maneira completamente, só falando o que ele faz. Eu não quero dar aula para esses maromba que ficam só fazendo assim. Essas velhinhas ficam me esperando lá na porta, a hora que eu vou chegar para falar com elas um pouco. Se elas fazem exercício ou não, elas nem ligam muito, elas querem. E eu gosto. E essas crianças e tudo. E aí eu comecei a pensar. Ele se sente vazio, assim, sente que pode se fazer mais, ou queria deixar uma contribuição melhor para o mundo e está buscando, mas nessa simplicidade, não querendo entrar no ashram, porque fala, não, meditar essas coisas não é para mim.
Mas olha a vida dele. Com essa simplicidade e humildade, ele nem percebe que ele está contribuindo, deixando marca. Ele falou, eu queria deixar alguma coisa nesse mundo. E sem perceber ou sem saber, ele está deixando um legado. Essas senhorinhas ou essas crianças, quais impressões que ele está deixando para os outros? E de vir aqui, assim, ele falou, ó, eu não tenho grana, mas agora eu estou com 10 alunos, então eu estou numa fase, então aproveita. Me fala o que você quer, porque eu sei que daqui a pouco acaba. E, então, zero espiritualidade, escrachado, vivendo uma vida, mas olha o recheio. E aí eu comecei a pensar, falei, será que eu usando essa roupa, fazendo isso, será que eu estou desse jeito também, contribuindo, ou será? E o que importa realmente? Me fez pensar bastante. Então, como a gente vive, como a gente está vivendo a nossa espiritualidade que a gente chama, e como a gente deveria viver. Jesus fala na Bíblia que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Onde está a nossa recompensa? Eu lembrei de uma outra história do céu. Tinha um vilarejo, e nesse vilarejo tinha um rio que cortava. E nesse rio, de um lado, morava um monge. E de outro lado do rio morava uma prostituta. E aí esse monge, ele estava vivendo, seguindo, mas ele ficava invocado com que a atividade da outra pessoa. E aí ele teve uma ideia. Eu vou contar. E aí cada vez que ia um cliente, ele punha uma pedra na frente da casinha dele. Virou uma montanha. E aí um dia ela estava indo para a cidade ou alguma coisa e ele não aguentou. Ele falou, vem aqui um pouco. Ela falou, sim, o que foi? Você sabe o que é isso aqui? Ele falou, sim, uma pilha de pedras. Ele sabe o que representa isso? Não. Cada pessoa que você levou para o mau caminho e desviou, é essa pedra que fez essa montanha. Olha o tanto de gente que você desviou. E ela ficou mal, e chorou, e pediu perdão, e foi orando, e mudou de vida. E ele ficou orgulhoso, falou, eu dei uma lição nela. E aí, de novo, chegou o dia do juízo final. Acho que eu estou invocado com monge e com padre hoje. De novo, ela foi para o céu, e ele Yama, vai para baixo. Mas por quê? Ele falou, ela teve uma vida toda errada e desequilibrada por anos, mas se arrependeu e mudou. E você, que era um monge que era para dedicar o tempo inteiro para meditação e para Deus, esqueceu de meditar e fazer tudo e ficou olhando para o defeito dos outros. Para onde você tem que ir? E o que isso quer dizer nas nossas vidas? Isso é uma outra perspectiva também distorcida da nossa vida espiritual. Eu começo a meditar, eu começo a entrar no caminho, sabe o que eu começo a achar? Que eu sou melhor que os outros. Nossa, olha essa pessoa, nem medita. Nossa, acho que eu vou dar uns conselhos. E aí a tendência é de ficar vendo esses defeitos.
E esse é um outro veneno na nossa vida espiritual, na nossa vida em geral, mas no nosso caminho espiritual, essa atitude julgadora e de ficar olhando. Como deve ser a nossa atitude? Eu vou ignorar o negativo dos outros. E eu vou olhar para os meus negativos. Mas não meus negativos no sentido pejorativo, de ficar falando, eu sou terrível, eu não presto, eu vou fazer agora uma montanha de pedra com meus pecados. Não. Mas eu vou olhar para dentro, eu vou corrigir, eu vou mudar. Isso é uma tendência natural também nossa, de olhar para fora e criticar, de julgar. E o que está acontecendo com a nossa mente? Está se tornando negativa com essas absorções. E isso também faz parte do caminho. É uma tendência das pessoas começam a crescer um pouquinho, se sentir um pouco mais estáveis, olhar para os outros. Algo para a gente analisar nas nossas vidas. Essas duas coisas. Como está o meu recheio? Isso só a gente pode saber. Como está o meu recheio? Será que eu estou vivendo uma espiritualidade? Ou eu estou falando uma espiritualidade? Ou eu estou vestindo uma espiritualidade? E como está a minha visão? Isso também é um sinal. Se eu estou percebendo negativo nas pessoas e nos outros, será que eu estou conectado com o que lá dentro? Com positivo ou negativo? Seus olhos vão ver o que seu coração está sentindo. Natureza julgadora ou natureza crítica. O Guruji fala, um dia chegou uma peneira para uma agulha e a peneira falou, Dona Agulha, eu preciso te falar que você tem um furo. Como é a nossa atitude? E isso é espiritualidade. Eu posso meditar por horas, mas se eu abro os olhos e continuo nesse estado de peneira, é uma ação dupla. Eu tenho que fechar os olhos e meditar todo dia. Porque esse é o meio que vai me permitir mudar e crescer. Mas depois, eu não posso me contentar só com isso. Depois que eu abro os olhos, eu tenho que me preocupar. Como eu estou vivendo? Como eu vou expressar essa espiritualidade no mundo? Seja nos meus sentimentos, seja nas minhas reações, seja nas minhas palavras, não de palavra espiritual, mas nas minhas palavras para os outros, na minha convivência no mundo. Esse é o meu cartão de visita. Pensem nessas duas coisas e observem no seu dia a dia. Porque isso é um indicador verdadeiro de crescimento espiritual. Não é de experiências sobrenaturais, de perceber essa luz ou aquilo, ou ver coisas, ou nada. Hoje está mais sabido, mas é como eu estou vivendo nesse mundo. Quantas vezes as pessoas em perguntas e respostas para o Guruji falam, como eu sei que eu estou crescendo espiritualmente? Como eu sei que eu estou evoluindo? Você está sendo um ser humano melhor nesse mundo ou não? Várias vezes eu já falei daquele noviço, quando a gente era noviço, falou, Guruji, como eu faço para me realizar o mais rápido possível? Era a primeira semana que a gente estava morando no ashram. Ele falou, esquece realização. Da sua realização, eu vou cuidar. Você se preocupe em ser um ser humano melhor nesse mundo. Como a gente está vivendo e como a gente deveria viver. Sentar, falar, discursar, é bonito. E não é tão difícil. Mas viver e aplicar e ser, essa é a pegada. E essa é a verdade. Tanto que o Guruji fala, tem pessoas que vão, se isolam numa caverna dos Himalaias para viver, para se realizar. Qual o valor disso?
Não é grande coisa. Realmente não é grande coisa. Mas os heróis de verdade são esses que estão no mundo, pagando conta, passando por desafio, passando por tentação, passando por isso e aquilo, e seguem e crescem. E é por isso que a gente está aqui, todos nós. Temos que viver, viver com atenção. Para onde eu tenho que andar? Como eu tenho que seguir? Onde eu quero chegar? Como eu quero a minha vida? Certo? Vamos fechar os olhos, por favor. Presta atenção na sua respiração. A gente sempre volta para ela, porque a gente sempre esquece dela. A gente veio para um caminho espiritual para se libertar da extroversão, do apego aos objetos. Mas se a gente não vive com cuidado e com atenção, nossa vida espiritual se torna a mesma coisa. Apegados a nome, a fama, a sabedoria, a objetos. Onde eu quero chegar? Fica na sua respiração. Ela mostra o caminho. Qual é essa razão de existir? Onde eu quero chegar? E onde eu estou agora? O Guruji fala que a gente tem que se contentar com tudo na vida. Com o seu dinheiro, com as suas posses, com tudo material. Mas a única coisa que a gente não deveria se contentar jamais é com o nosso crescimento espiritual. Sempre um pouco mais, um pouco mais. Me leva além. Cada instante das nossas vidas é essa oportunidade para ir além, para fazer diferente, para aplicar nossa meditação. Porque se a nossa vida espiritual só for de olhos fechados dentro de um quarto num ashram, tem alguma coisa ainda faltando. Cada instante a gente tem que expressar essa divindade. Tentando perceber a presença de Deus, a beleza, e ao mesmo tempo olhando com imparcialidade para as nossas negatividades, nossas fraquezas, e com entrega, com devoção, com determinação, eliminando tudo que nos atrapalha. Como alguém pode falar que o caminho espiritual é entediante? Com tanta coisa para fazer,
com tanta coisa para mudar, com tantos desafios. Cada respiração, lembra dela. Inala lenta, longa e profundamente. Segura. Inclina o seu corpo para frente. Exale. Respiração normal, consciente. Ó Deus, ó mestres, me dê mais humildade. Com arrogância, com orgulho, com vaidade, como eu posso perceber sua presença? Sempre tentando me mostrar, sempre tentando chamar atenção, sempre tentando me destacar, sempre esquecendo de ti. Me ajuda a mudar. Me ajuda a entender realmente como viver. Que a nossa relação seja secreta e profunda. Inala lenta, longa e profundamente. Segura e volta. Exale. Inspiração normal. Continua consciente dela. Por favor, inala lenta, longa e profundamente. Exala lenta, longa e profundamente. Inale lenta, longa e profundamente. Exale lenta, longa, profundamente. Inale com amor. Exale longa e profundamente. Mais amor. Inale lenta, longa e profundamente. Exale. Espalhe amor. Mais uma inalação longa, lenta e profunda. Exale lenta, longa e profundamente. Mais uma vez. Inale. Segura sua respiração. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Exale. Respiração normal.
Leva sua atenção para dentro. Observa. Medita um pouquinho em silêncio. Respiração normal, consciente. O que a gente busca não está fora, já está em nós. A gente começa a sentir. E a gente tem que seguir até se estabelecer completamente nessa experiência ininterrupta. E a partir daí, tudo que eu fizer, tudo que eu falar, onde eu estiver, vai ser espiritual. Nossa parte é se esforçar e seguir tentando. E é certo que a gente vai alcançar.
Orando, pedindo as bênçãos dos mestres para que a gente tenha cada vez mais determinação para transformar nossas vidas. Com essa transformação, a gente se converta cada vez mais em instrumentos para a propagação dessa presença divina através das nossas vidas no mundo. Nós somos convidados para essa missão, para essa transformação. E cabe a cada um de nós aceitar. E transformar nossas vidas numa prática espiritual 24 horas por dia. Em tudo que a gente fizer. Só depende da nossa atitude. E da nossa vontade. Agradecendo a todos pela presença. Orando por todos. Tentando perceber essa presença divina em todos. Eu me curvo a vocês com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos. Boa semana a todos.